Boa noite, vamos começar então nosso terceiro encontro da Semana da Mamãe, né? Como superar os desafios da maternidade com amor e coragem. Sejam todas muito bem-vindas aqui, é uma alegria recebê-las aqui no nosso terceiro encontro da Semana da Mamãe. A nossa Semana da Mamãe está acontecendo desde segunda-feira e vai até sexta-feira, com uma live especial no sábado, em que nós vamos estar fazendo sorteios de vários brindes que você pode ser aí a contemplada, né, pelo nosso sorteio. Eu vou estar falando sobre a culpa materna. Na sexta-feira, a doutora Ana vai estar falando sobre a saúde materna. Na quinta-feira, amanhã, nós vamos ter a psicanalista Daiane, que vai estar falando sobre controle das emoções. E hoje nós temos uma convidada especial, a Milka, que é mãe, é gestora de empresas, e ela vai estar aqui conversando um pouquinho conosco, trazendo a sua experiência de vida, a sua experiência como mãe e a sua experiência também profissional, e vai nos dar aqui orientações, sugestões de como nós podemos conciliar essas duas áreas importantíssimas da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou pedagoga com mestrado e também doutorado em educação. Eu sou casada com o Edmar há 13 anos e também sou mãe da Estela, que está completando um aninho de idade agora neste mês de maio. E eu trabalho, gente, na área da educação há mais de 10 anos, passando aí pela sala de aula, coordenação pedagógica, a docência com as crianças, docência no ensino superior, e desde 2021 que eu venho também aprofundando os conhecimentos na área da educação parental, que é a educação dos pais. E eu venho trabalhando com orientações às famílias e agora, mais especificamente, com orientações às mamães que têm filhos na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, tá? Então eu sou especialista em educação parental, autoconfiança materna e infância. Eu trabalho também com palestras, workshops, também sou escritora nesta obra Disciplina e Afeto, como criar filhos fortes e preparados para o mundo, e também tenho materiais digitais, outros livros, e eu trabalho com esse atendimento parental às mães, atendimentos individuais, em grupos, palestras nas escolas, nas igrejas, nas empresas também, com temas relacionados a inteligência emocional, vínculos familiares, autoconfiança, autoestima, infância, comportamentos infantis, entre outros assuntos relacionados ao desenvolvimento humano e também à educação de pais e filhos, educação parental, tá bom? Eu também sou idealizadora da imersão Essência Mãe, que nós fizemos, né, a primeira edição este ano, e nós estamos felizes e empolgados aí para poder fazermos também a segunda edição. É um evento especialmente para mães, a gente trabalha as raízes profundas, nós nos conectamos com a nossa essência e nos fortalecemos para sermos as mães, né, a mãe que o nosso filho precisa. Gente, dito isso, então, eu já vou chamar aqui a Milka para estar entrando conosco nesta conversa. Seja muito bem-vinda, tá? Quem entrou aqui agora. A Isabel falou que tem um casal. Ah, que legal. Alguém mais colocou aqui. Todos aqui. A Marta colocou que tem também um casal de filhos, legal. Carol é de Naviraí. Isso, muito bem, gente. Vai colocando que a gente vai conversando e nos conhecendo melhor mesmo, né? Que muitas pessoas estão chegando aqui na minha página, eu fico bastante feliz e agradecida de vocês estarem aqui acompanhando este trabalho, onde a gente compartilha orientações mesmo para as mães. Boa noite, Milka! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito bom ter você aqui conosco nessa live especial, né? O terceiro encontro da nossa Semana da Mamãe, para a gente conversar sobre as suas experiências, né? As suas experiências de vida, a sua experiência como mãe, e para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Que é como a gente consegue conciliar a vida profissional e também a maternidade com sucesso, né? Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu quero que você, né, fale um pouquinho de você para o pessoal, né? Quem é a Milka? E a gente vai seguindo a nossa conversa. Quem é a Milka? Muito boa noite, todo mundo aí que, né, está com a gente nesse tão importante, né, que sejam bem-vindas, vindos, né? E eu acredito que não é nem o momento da gente agradecer, mas eu sou Milka,
Estou com 44 anos, mãe, esposa, empresária, filha. Então, a gente exerce aí né, gestora de 3 operações e também tem um tempinho para se dedicar na igreja. Isso é importante, né, Então, Mil? são N papéis, né? E acredito que todas as mulheres que aqui estão também são mulheres muito ocupadas, né? Em Sim, busca de aprender, né? Como nós estamos numa constante busca, mas não para ser melhores que ninguém, mas sim para ser melhores para nós mesmas, né? Saber lidar com sim, todas essas circunstâncias, né? Todos esses afazeres que a gente tem no dia a dia. é verdade. E eu moro em Naviraí, eu falo assim, até engraçado, eu tenho que fazer conta, gente. 4 anos que eu estou aqui. Então, eu sou mais naviraense do que qualquer outra coisa, né? Então, eu já É, sou aí uma metade da minha vida vivida aqui em Naviraí. Sou formada em Química, né, pela legal. Universidade Estadual, lecionei, fui responsável por indústrias, e quando chegou o NIC, né, começou uma nova história. E aí, essa história, né? Como que foi, né? Toda essa trajetória, né? Já na sua carreira, e aí, de repente, a maternidade chega. Como que foi para você esse primeiro momento da maternidade? O Nick é seu, ele é adolescente, né? Isso. Hoje ele está com 17 anos. Já entrando aí na juventude. Isso. Então, foi em 2008, quando ele chegou. E quando ele chegou, eu já estava tudo projetado de como seria, creche arrumada, tudo bem organizado, né? E que seguiria com os meus contratos e tudo mais. E quando ele nasceu, com 7 dias, eu percebi um refluxo. Ele tinha E aí foi quando o médico falou assim: olha, Milka, agora é paciência, é o tempo e muito cuidado. E a Milka só chorava, viu? Olha, mamães, é muito importante a gente entender, sabe? E saber os momentos que a gente está passando. Então, aquele momento foi um momento de grande fragilidade minha, né? Aham. Pós Mãe de aí, primeira viagem, né? e já vinha, né, também de abortos, então tem aquele medo, aquela insegurança, tudo é motivo de você falar, meu Deus, será que agora eu vou ficar sem também esse? Então, assim, a gente tem muito medo. Eu não sei se toda mãe, Gisele, mamães que tiver aí, vocês podem colocar aí nos comentários. Você deixou aberto os comentários, Gi? Deixei, e sim. Como que vocês se sentem? Porque eu sinto medo, entendeu? Medo, né? É uma Então, fase atrás da outra, né, Mil? Que é o nascimento, são alguns medos que aparecem. Depois, passa aquela fase, outros medos vêm, né? mas nós temos profissionais, né, capacitados, profissionais que estuda para isso, que está para nos ajudar. E foi uma fase que eu precisei. Cheguei um dia na consulta, porque toda semana eu estava no pediatra. Aí um dia ele falou, mãezinha, ó, Nick tá bem, tá todo mundo bem, e vamos fazer assim? Agora vamos cuidar de você, Olha, né? que interessante. Que é assim que você fica bem, todo mundo fica bem. E aí foi onde a gente começou um processo, né, de Uhum. terapias, e aí foi ficando bem, tudo foi ficando bem. Né? Tudo foi colocando, né, no lugar. Isso, né? É, e aí foi nessa terapia com ali na. O Nick era recém-nascido, gente. E ela falava, meu, como é que você não vê nenhuma oportunidade, assim? Porque daí eu falava, gente, e agora? O que eu vou fazer? O Nick tá melhorando e eu sem serviço. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Você tinha abrido mão do seu trabalho para poder ficar com seu filho. Sim, sim, abri mão de tudo, de todos os contratos que eu tinha para cuidar do Nick. E aí eu falei, não, então vamos ver agora qual é a possibilidade, qual o caminho que eu devo tomar. E nessa terapia ela falou, mas você não vê nenhuma oportunidade aqui na cidade, né? Que você possa fazer alguma coisa e tal. Então, assim, ó, para os nossos seguidores que não conhecem assim, a minha história, então eu, bem dizer, fui criada dentro de loja.
Uhum. Meu pai, então quando eu tinha 1 ano de idade, eles montaram uma loja. Então eu vivi, e eu falava, ai, não quero essa vida para mim. Porque, gente, eu acredito que tem muitas empreendedoras aqui. Então, a vida Sim, de empreendedora não é fácil, né? Então, são grandes desafios. Eu ainda até, eu misturo muito, tá, gente? Mas vamos aí na linha de raciocínio, tá? sim, estamos. Eu falo assim, ó, tem 2 coisas que eu achei muito difícil na minha vida até hoje. Ser mãe Quais são? e ser Irmãs. professora. Não sei se Professora? é. Porque a professora, ela é a segunda mãe, gente. É, Entendeu? Então, exato. e aí eu falava assim, ai, não quero ser empreendedora, não quero, é muito serviço, né? É muito trabalho, é muita dedicação. Mas, enfim, eu acho que foi o que o senhor traçou para mim, né, na minha vida. Sim. Eu acredito que eu estou no lugar certo, porque eu sou feliz onde estou, que sou feliz, né, em estar aqui na gestão dessas 3 operações. Então, para quem não sabe, eu sou gestora da Ering, da Nick e da Ternurita, tá? Então, foi em 2008 que nasceu a Nick. O Nick estava com 8 meses. 8 meses. Ele já estava Ótimo. bem, ele estava em tratamento ainda, né? Porque o tratamento dele se estendeu até 1 ano e meio, mas ele estava super bem. Sim. E aí a Nick nasceu em 2008, né? A gente com muita medo, porque eu falo que o medo ele faz parte, mas não deixar, a gente não pode deixar ele dominar nós. Por quê? Porque Verdade. eu não sei, eu acredito que eu creio em Deus, né? Então assim a gente tem que realmente viver, né, o propósito em que o Senhor nos deixou, nos deu. Então eu tenho muita fé também, né? Eu tenho muita fé. E Sim, eu acreditei, sim, que naquele momento que eu fui buscar a palavra, porque a gente busca a palavra, não sei como vocês fazem, mas eu, né, sempre vou orar e peço para o Senhor falar comigo. E naquele momento o Senhor falou que ia me abençoar, sim, né, nessa nova jornada, mas que seria bem difícil. são os processos, né, Nilka, que a gente passa, né? Então a gente começou a Nick e assim, olha, é uma benção. Eu falo que não só a Nick, quando foi para montar a Ering também, a gente foi buscar do Senhor, quando foi montar a Ternurita também. Então, a gente acredita, né, que são portas que o Senhor abriu, né, para Sim, abençoar muitas famílias. exato. Porque a gente vê todos os dias. Eu acho que quem me segue tem uma frase minha lá na minha bio, né? Vivendo o sobrenatural de Deus no dia a dia. Então a gente é assim, todo dia é um novo dia, né? Então é uma É, nova história e a gente tem que ter muita fé e saber que o começo é todos os dias, quando a gente abre os olhos. Então é o é começo, verdade. né? E é Então tão não lindo, né? culpem, não se condene, mas diga obrigada, Deus, por mais este dia, né? Por estar aqui. É, Sim. E os desafios eles vão nos fortalecendo, né, Nil? Cada desafio, né? Como você colocou, o nascimento do seu filho, o desafio, o medo. E logo, né, você tinha dado uma pausa na sua carreira. Depois de menos de um ano, você já estava de volta, né, empreendendo. Né? Então, como que é isso? Como que você conseguiu, né? Você já colocou que foi pedindo o direcionamento do Senhor, né? Você já tinha vamos dizer, essa experiência, esse contexto familiar também, como uma base, né? Para a sua carreira, o seu empreendedorismo, né? Então, é muito importante. E como você falar, os nossos projetos, né? As empresas, as 3 lojas, é como se fosse um propósito para servir a comunidade, né? Que a gente conversa com as pessoas em Naviraí, as pessoas comentam bem, né? Não é o vender por vender. Vocês fazem muito mais do que isso, através dos produtos que você, né, oferece à comunidade. Então, é uma experiência e é um propósito, né? A gente vê que está relacionado ao seu propósito de vida, né? Enquanto empreendedora, né? Enquanto mulher empreendedora, né? Isso é muito, muito lindo. Eu tô aqui, tô toda arrepiada, né? Porque ainda ontem a gente estava em treinamento com o meu time e assim foi a minha fala, né? Então, assim, que realmente, né? Qual é o propósito de cada uma das lojas, né? Não é entregar produto, né? Mas sim estar presente na vida de cada família, né? E a gente, nos momentos mais especiais,
né? Seja ele alegria e seja ele de dor, mas a gente está presente com todo carinho, né? A gente busca esse profissionalismo, a gente busca, né? Porque é um aprendizado constante. Não é um treinamento hoje e acabou. Não, é todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? Então, quanto mais na vida espiritual, né, Gi? Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus, mais gostoso vai ficando. E no profissional também. Quanto mais você estuda, mais segura você está daquilo que você está fazendo, né? Então, esse é o caminho, né, Luca? então, que nem eu falo assim, né, para vocês todas, né, e todos que ouvirem essa live, a gente fez os ambientes das lojas muito convidativo, porque vocês merecem, entendeu? Vocês merecem tudo isso de lindo que a gente preparou, né? Vocês merecem um café na Viraí. Sim, nossas raízes, né? Vocês merecem uma água filtrada, uma água com ozônio. Então, água com ozônio vocês vão encontrar nas nossas lojas, né? Então, aqui mesmo. é o melhor para servir para vocês. Sim. Ô, Milka, e nesse, né, desenrolar, né, desenvolvimento da sua vida, na sua vida materna e na sua vida profissional, como que você, quais foram, assim, pode destacar um ou tanto que você sentia a vontade de compartilhar, quais foram os maiores desafios, né, enquanto mãe e enquanto gestora, né? Você teve, assim, muitos desafios, você já pontuou alguns, né? Mas como é conciliar tudo isso, sabe? Não vou dizer assim, colocar em uma balança, mas como ser mãe, né, ser uma boa mãe, dentro daquilo que você considera como uma boa mãe, né, e também ser uma boa ou excelente profissional. Né, porque quando a gente fala em maternidade, cada uma de nós vamos ter a maternidade ver de uma forma e acreditar a maternidade de uma forma, né? E a mesma coisa profissional, né? Cada uma vai ver com a sua lente, com os seus valores, né? Então, como é para você? Não foi simples, né? E como é fazer toda essa trajetória e levar assim de uma forma alinhada, tanto a maternidade quanto a sua área profissional. Uau! Quais os caminhos que você segue, né? Quais vou usar a palavra estratégias, né? Então, como que você organiza essas duas áreas para poder seguir um passo todos os dias aí com sucesso? Gente, vou falando, Gi, eu acredito que eu vou responder, tá? Sim. Essa pergunta, mas foi 2008 o Nick nasceu, aí 2015 a Bela nasceu. Quando a Bela nasceu, a gente mudou, né? Eu falo assim que é tudo umas bênçãos. Vocês vão entender. Segue meu raciocínio que vocês vão entender. Eram os grandes desafios que a gente tem vitória. Me emociona, né? Sim. Porque a gente tem grandes vitórias, mas para ter vitórias a gente tem bastante luta, né? A vitória então vem depois da luta, né, Nil? Então, assim, quando o Nick nasceu a Nick. Quando a Bela nasceu, aí a gente mudou a Nick para Weimar, uma loja mais ampla, mais bonita e tal. Aí quando foi 2017, a gente abriu a Hering. Uhum. Não, acho que foi 2015 mesmo. 2017. Não, 2000. É isso mesmo. Quando foi 2000 em 2000, eu tive o diagnóstico de câncer. 2000. E foi, assim, um processo de bastante luta, né? Eu acredito que vocês que estão nessa live acompanhou esse período, né? De grandes lutas. E nisso que eu estava, em 2020, que eu tive o diagnóstico, aí eu já tinha iniciado o tratamento, a gente virou franquia Hering. Né? Então, a gente virou a franquia Hering. E para vocês verem, tá, mamães? Que não pode desanimar com as lutas, né? Mas como que você conciliou tudo isso? Vamos lá. A gente acredita muito, né, em Deus, a fé, as orações e não pode desanimar, né? O Senhor falou assim para mim: olha, eu vou estar com você nessa, né? Não vai ser para morte. Então, vamos lá, né? O Senhor, ele
me abençoou muito, né? Fez grandes promessas na minha vida. Promessa essa, né? Que foi quando eu tive... Antes de começar o tratamento, eu fui fazer uma desintoxicação. Fiquei 15 dias fazendo uma desintoxicação, que foi uma opção minha. Eu que quis, para o meu corpo estar mais desinflamado, para poder receber essa medicação e tudo mais. E né, nesse dia eu fui no culto, eu falei, Senhor, e agora? Né? O que vai ser? Aí o Senhor mandou 128 de Salmos. Lá no finalzinho, assim, diz assim, ó, você vai ver os filhos dos teus filhos. Eu confesso a vocês que até hoje estou firmada nessa palavra. E todos os dias estou firmada nessa palavra. E eu creio que isso vai se cumprir na minha vida. Né? Então, maravilhoso. Ver aqui, ó, que você é referência de fé e superação, Milka. As pessoas acompanharam a sua trajetória, né? Mas e a gente pode... Eu sinto, né? Todos vocês que estão e muitos oraram por mim, né? E foram, assim, dias intensos. E como é bom a gente ter pessoas. E me sinto amada, né? Me sinto amada. Então, assim, ó, o que eu falo, Gi? E todas vocês, meus amores, que estão aqui. Nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda. E sempre tem pessoas dispostas a nos ajudar, né, Milka? Sempre tem. Porque o que acontece? Muitas vezes, mas né, nesse momento, não, a gente não pode omitir, a gente, né, não precisa ter vergonha de falar, olha, é um momento de fragilidade, ou é um momento que eu preciso da sua ajuda, é um momento, né? O que acontece? Na vida profissional, nós precisamos entender o que é prioridade. Não só na vida profissional, na vida lá, nossa, de mãe, de esposa, de dona de casa. Porque, gente, mas você faz isso? Gente, eu sou mulher, né? Eu tenho casa, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que cozinhar, eu tenho que receber visita. Eu tenho a Beth, maravilhosa, que cuida de nós. Mas eu também preciso fazer algumas coisas. Que eu não tenho ela 24 horas para estar me servindo, né? Então, assim, mas quando eu preciso, tem muitas pessoas. Gi, como é lindo, apoio, né? como é lindo a gente ter humildade de dizer assim, eu preciso de ajuda. Tá? E abraçar as nossas vulnerabilidades, né, Milka? Isso é ser humilde, né? Passando, qual é a fase? Aceita ela, aceita essa fase, entendeu? Respeita ela, mas diz assim, gente, eu preciso de ajuda, né? Tem muitos voluntários, eu vi isso também, muito assim, sabe, esse amor, esse acolhimento. Não só das pessoas que é da minha igreja, né? Sim. Mas as pessoas que me conhecem, que estão próximas. Então, o Agnaldo ele foi apresentado para diácono da minha igreja em setembro do ano passado. E eu simplesmente falei, Senhor, e agora? De repente, foram, assim, tanta gente que falou que ia vir na ordenação do Agnaldo, mas tanta gente que eu falei, o que eu vou fazer? Gi, eu não tive palavras, né? Meninas, vocês que estão escutando, muitas, eu acho que ajudou nessa. Eu falei, Senhor, e agora? E a igreja, eles se disponibilizaram em fazer a refeição após a ordenação. E daí, tem uma irmã que tomou a frente, fez um grupo e criou um grupo da sobremesa. Gi, quando eu vi, eu chorei, porque você não tem noção o que aquelas irmãs fizeram. Vocês não têm noção. Até adesivo para colar na sobremesa, falando. Elas organizaram. Gente, eu falei, não, é só Deus. Você acha que eu não vivo sobrenatural? Fala para mim. Se não é Deus na minha vida, você tá entendendo? Porque eu sozinha não dou conta disso, não. Eu não dou conta, gente, eu sou grata. Olha, aqui tem várias das minhas meninas aqui. Eu sou grata, assim, olha, toda hora que eu ajoelho, primeiro que eu agradeço a vida delas, a vida da família delas, e peço as bênçãos, e abençoo, profetizo sobre a vida delas. Porque, de quem sou eu sem elas? Quem sou eu sem o apoio da vida delas? Você entende? As pessoas que Deus vai colocando, né, na nossa trajetória, né, Milka?
e vão entrando, né, no nosso propósito, contribuintes com o nosso propósito, né? Sim. Então, Isso assim, é muito lindo. você dá conta? Olha, gente, não tente ser perfeitas, mas que vocês estejam inteiras no momento que vocês estão, ou em casa ou no trabalho. Exatamente. Olha que reflexão profunda, né? Que palavra forte. Esteja por inteiro naquele momento em que você está naquele lugar específico, seja no trabalho ou seja com seus filhos, em família. Exatamente. Porque se a gente for querer fazer tudo ao mesmo tempo, né, Milka, a gente vai ficar doente emocionalmente. As emoções são as primeiras que vão, né? Que vão para o ralo, que nem diz o dito popular, né? Então, é realmente isso. Se Sim. conectar Então, consigo mesmo, se fortalecer para seguir bem, né? então, como que você faz? Qual a rotina que você leva? Como que você. Gente, qual é a prioridade quando você abre os olhos? É agradecer a Deus? Então, coloca o joelho no chão já ali, ó, puf. Papai, obrigada. Tá, depois disso, é olhar o filho, é fazer o café, é ir pra academia, é não sei pra quê, não, não, não. Mas põe prioridade na vida, né? A gente, porque ainda fala que ainda Ana esses dias falou, Milka, né? Você nos ensinou assim, então qual é a prioridade agora? Então a gente precisa, porque todos nós aqui que estamos nessa live, eu tenho costume de fazer um checklist, né? É E aí a gente fundamental, né, meu? vai ticando. Às vezes você chega no final do dia e fala assim, já olha, faltou, mas obrigada a Deus por tudo que eu fiz, né? Porque como eu sei que é Ele que dirige a minha vida, então eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Isso. Mas, É, né, aquilo que eu não consegui fazer hoje, passa para amanhã. Mas a prioridade é o primeiro horário. é verdade. Eu sempre gosto também de ter tudo assim por escrito, sabe? Eu sou aquela pessoa um pouco metódica. Eu gosto de ter o meu dia organizado, né? De manhã eu vou fazer isso, é isso que você colocou, né? Quando a gente tem uma visão, né, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, é mais fácil a gente não se perder, né? A gente não vai se perder, porque a É, gente tem um caminho traçado, né? E aquilo que você pontuou, eu tenho lá 6 prioridades do dia, ou 3. Às vezes, você colocou 3, você vai conseguir cumprir 2, que são as mais importantes, as mais urgentes, né? Eu até ouvi um professor falando, o Milka, não sei se você já ouviu esse termo, que as nossas áreas, né, da nossa vida são 11 áreas. Então, a gente tem que olhar para elas e ver o que é importante e urgente. E a gente vai dividindo em tarefas. Primeiro você pega que é urgente e importante, porque tudo é importante. Aí, se você olha para tudo que é importante e quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente enlouquece. Então, o que é urgência para você neste dia, nesta semana, que também é importante? Faça. Depois que concluiu, vai para a próxima etapa, para a próxima atividade, né? O que você tem aí, que é urgente e importante. E vai uma após a outra vencendo, né? sim, Porque a gente precisa ter esse controle, não vou nem falar equilíbrio, porque o equilíbrio dá essa sensação que é tudo muito, perfeito. né, linear, tudo perfeito. E nem sempre é tão perfeito, mas a gente vai dando o nosso melhor a cada dia. Melhor para nós mesmas, melhor para os nossos filhos e o melhor no nosso trabalho. Né? E você falando do trabalho, inicialmente você falou assim, eu amo, né, o meu trabalho. Então, quantas de nós, às vezes, está fazendo algo que não gosta? Né, Milka? Então, o que você diria também para essas mamães que talvez está lá no trabalho, mas às vezes não está gostando de estar lá, né? Mas que elas precisam saber das potencialidades que elas têm de buscar aquilo que elas desejam. Porque se eu não estou bem com o meu trabalho, isso vai me afetar e vai afetar também a minha criança, de uma certa forma, né? Então, é importante a gente conhecer, né, as nossas potencialidades. Não estou bem aqui, então o que eu preciso aprender para ir para outro lugar onde eu possa me sentir melhor, né? Mais feliz, mais realizada, de diversas, né, formas. Então, para essas mamães que estão sentindo assim frustradas no trabalho, frustradas na maternidade, que não conseguem estar bem nem lá e nem cá, o que você diria para elas? Nesse momento, eu digo que primeiro o acolhimento dela mesma, Uhum. sabe? Não posso buscar uma ajuda profissional porque eu não tenho condição agora de pagar uma terapia. Mas tem alguém que realmente você confie, que você queira dividir esse momento com essa mulher ou com alguém que você acha que tem Uhum. essa bagagem, né? Porque precisa fazer esse acolhimento. E essa reflexão que
você falou, né? Eu estou no lugar certo? Porque aqui que eu falo, Gi, aqui para as minhas meninas, tá? Eu falo assim, ó, se todos os dias que vocês chegarem em casa, fizeram uma reflexão, hoje eu não aprendi nada, então já deu. Já deu. Não precisa estar com a Milka mais. Entendeu? Chegou em casa, deitou, dormiu, levantou e ficou assim, ai, tem que trabalhar, também já não serve mais. Não está no lugar. Porque eu acordo feliz, porque eu tenho o meu trabalho, porque eu preciso, né, levantar, me arrumar e trabalhar. Então, assim, o que eu digo para vocês? Respeite vocês, né? Respeite o momento de vocês. E o que eu falo? E eu tenho essa convicção, porque assim, Gil, o que é verdade para mim é para mim, não é verdade para você, né? Não é verdade que estão me ouvindo. Então, assim, ó, o que é verdade para mim não é verdade para vocês, mas no meu ponto de vista, entendeu? No meu ponto de vista, a gente tem que o Senhor nos mandou nessa terra para fazer o quê? Servir. Então, qual é o meu propósito? É servir. Qual é o propósito da Gi? Servir. Em que? Hoje estou como gestora dos negócios. A Gi está como uma profissional, doutora no quê? Na parte da educação. A outra doutora que vai fazer no sábado a live, médica? Sexta-feira. Médica. Sexta, doutora Annelise. Ela está hoje médica, servindo. Então, nosso propósito é servir. Então, assim, não fica assim, não tem nenhum propósito que você tem. O seu propósito, o Senhor mandou você para servir. Então, em que área você vai servir? Como uma vendedora, você vai servir como uma cuidadora da casa, porque, gente, muitas vezes você não, mas eu sou só uma zeladora, eu sou só faxineira. Gente, vocês são riquíssimas. Sim. Entendeu? É um papel fundamental, né? É não reconhecer esse valor que é nesse trabalho. Quem tem esse dom de cuidar da casa do outro? Então, assim, se valoriza, esteja feliz, né? E sabendo que o nosso papel é servir, né? Quando a gente tem essa clareza, né, Milka, a gente consegue realmente encontrar o nosso propósito de servir. Né? Por que eu estou aqui? Né? Porque eu acredito, muito alinhado com o que você acredita, que o Senhor nos fez, cada um com um propósito de vida. Ninguém veio aqui somente para passar pela vida. Né? Não. Todos têm já foi projetado por Ele. Então, nós temos que nos prepararmos para poder nos conectarmos com esse propósito, que é muito maior do que nós mesmos. Sim. Né? Não é tão gostoso assim. Às vezes você come um biscoitinho, às vezes você come um pão, foi feito por mão. Imagina se a gente não tivesse aquela pessoa para fazer aquilo. Sim. Né? Olha que lindo. Né? Isso mesmo. E o Senhor abençoa em qualquer lugar que você estiver. Né? Mas esteja realmente de um coração sincero. Porque tudo que a gente faz, nós fazemos para o Senhor. Então, eu quero que vocês, vocês que estão escutando, né, essa live, que vocês lembrem disso. Tudo que vocês fizerem, vocês estão fazendo para o Senhor. Não é para o nosso mérito, né, Milka? Então, vocês vão estar felizes. Né? A gente sabe que nós temos ciclos. A nossa vida foi feita de ciclos. Pode ser que encerre um, comece outro, estando em outro lugar. Mas, né, tendo essa clareza de que nós viemos para servir. Exatamente. Muito bem. Milka, tem uma pergunta aqui. Na verdade, ela fez um comentário, a Carol. Ela disse aqui que volta de licença maternidade o mês que vem e está com o coração apertado. Né? O que você pode também dizer para a Carol, né? Como que ela pode passar por essa fase aí? Carol. De voltar ao trabalho, né? Quem puder também compartilhar nos comentários como que foi para você essa fase, pode... Isso. Mas assim, Carol, é o momento de você acolher, eu não sei o nome da sua neném ou do seu neném, mas você vai dizer para ele, né, que você ama muito e que chegou o momento, né, de você voltar para o trabalho, dizer para ele o quanto que isso é honroso, né, e que você vai estar mostrando para ele, né, dando valor nesse momento, né, que a gente sabe que é muito importante, que é o trabalho, né? Então, eu digo para você, nós
sofremos mais do que eles. É Nós verdade. sofremos muito mais do que eles. Né? A gente chora, a gente, né? Porque eles ainda é um ser inocente e nós temos, né, esses desafios que a gente já enfrenta. Então a gente Verdade. casa com aquele aperto, com aquela dor, É. né? Mas é muito importante a gente dizer para os nossos filhos o quanto é honroso o trabalho, o quanto é gostoso, né, o que você pode proporcionar através, né, do seu trabalho. Então é isso, cara. Verdade. Eu te ajudei, mas se as mamães puderem compartilhar, como que foi esses momentos dessa volta ao trabalho, deixando, né, aí o bebezinho? Eu passei por esse processo recentemente, né? Ela até colocou ali, a Carol, já chorei muito, né? Pensando, já tá sofrendo antecipada, né? Mas realmente é uma separação, né? Que a gente fica esse período ali com o nosso bebezinho, vendo toda a evolução desses primeiros meses, e a gente não quer sair de perto, a gente quer ficar, né? Ficar ali juntinho, mas é igual você colocou, são ciclos, né? As fases. Tem um momento para tudo, né? O momento de ficar junto, o momento de voltar para o trabalho. A gente está lá realmente, às vezes, fala assim, mas o bebezinho não entende. Sim, ele entende, ele pensa, ele sente, ele age, ele recebe, né? Igual você falou, fale para o seu filho que ele é amado, que é importante esse momento, que o trabalho é importante por conta, né? E disso, daquele, e pontua para o bebê, né? Inconscientemente, ele vai receber essas informações e você também... Você não vai deixar o seu filho com qualquer pessoa, né? Você vai organizar as pessoas, a sua rede de apoio, quem que é essa sua rede de apoio, se serão familiares ou pessoas que você confia, né? Se você vai deixar em uma instituição educativa, seja creche, né? Você vai já previamente organizando, né? Como que vai ser e sempre ter essa segurança. Não, meu filho vai estar seguro enquanto eu estou trabalhando, porque está com quem eu confio, está com quem ama essa criança também e vai ficar tudo bem, né? Fica mais leve a gente passar por esse processo. E depois vai se naturalizando com o tempo, né? O Nick eu fiquei um pouquinho mais com ele, né? Mas a Bela, eu voltei muito rápido para as operações. Então, assim, com 20 dias, né? Que nem você falou, Deus preparou uma pessoa, até ela estava aqui na live. A Marta, não sei se ela está aí ainda, né? Mas, assim, a pessoa que com 20 dias começou a cuidar da Bela. Então, eu falo, são anjos que o Senhor coloca nas nossas vidas, né? E é isso. A gente precisa buscar ajuda. Precisa. Sim, porque sozinhos, né, a nossa experiência materna, ela fica mais desafiadora, né? Ela fica mais desafiadora, sim. E nesse mundo, né, atual, em que nós mulheres, a gente trabalha bastante, né, Milka? Seja em casa, fora, porque, nós trabalhamos, nós estudamos, nós somos esposas, nós somos mães, né? Nós somos filhas também. Então, são todas essas áreas que a gente tem que ter essa conexão, essa preparação. E cada vez mais, né, a vida mais agitada. Então, se a gente for na velocidade em que o mundo caminha, né, estou dizendo assim no sentido de, às vezes, a gente se encher muito de coisas, a gente vai começar, às vezes, a afetar alguma área. Então, é ter essa clareza, que a gente já vem falando desde o começo, ter a clareza do que é importante, do que é prioridade, e ir seguindo. E entender o que é melhor para você, o que é melhor para a sua família. E seguir, né, Milka? Porque assim a gente torna a maternidade mais leve, possível, né? Não ter essa visão que, para algumas, né, que a maternidade é terrível, que não é legal, né? Os filhos são bênçãos do Senhor, né? Para as nossas vidas. Né? Então, Ele não nos mandou filhos para poder atribular as nossas vidas. Né? Ao contrário, são presentes do Senhor para contribuir, né? Agregar no nosso propósito que Ele tem nos confiado para viver aqui na Terra. Né? E eu falo assim, olha, como é tão lindo maternar, né? E eu falo, Senhor, me ensina a ser uma boa instrutora para os meus filhos, né? Porque muitas vezes a gente aprende muito mais com eles, porque eles, né? Então, assim, que tudo que a gente venha falar, que seja com sabedoria, né? Sim. Falar com sabedoria. E muitas vezes, né, tem os momentos de desequilíbrio, mas que a gente esteja, é bom a gente fechar a boca. Exatamente.
E entender, né, Milka, que nem todos os dias serão perfeitos, né? Não, E que a maternidade é isso, é crescer junto, é, crescer junto com os nossos filhos. isso. E assim, ó, Não existe mãe perfeita e nem filho perfeito. quando a gente diz assim, olha, vamos dividir, vamos pedir apoio, ajuda. Então, quando o marido for trocar, o marido for dar banho, não reclame. Não diz, Exato. não é assim, por que que você fez desse jeito? Não, gente, vocês agradeçam. Porque se vocês querem tudo do jeito nosso, aí vai ser nós que vai fazer. Então assim, ó, vamos agradecer, né? Às vezes você instrui, você orienta a pessoa que está lá cuidando, né? Ou a mãe, ou o pai, ou a tia, ou a babá, ou outro profissional, que seja. Mas se você quiser muito do seu jeito, talvez isso não vai ser possível, você vai ficar nervosa. Então, assim, é onde que a gente precisa realmente entender, né? Faz um checklist ou um cronograma de passo a passo com o que você quer, organiza o guarda-roupa. Até eu posso depois criar um workshop de como organizar o guarda-roupa, de como fazer as dobras, de como tudo, né? Olha que legal, perfeito. Mas, assim, a gente precisa ter, né? Olha, você vai guardar assim, junto com conjunto, você vai passar, você vai, assim, assado, tal hora você faz isso, tal hora aquilo, e assim vai, né? Então, a gente Isso, precisa realmente ter um cronograma, mas não deu certo, não, mas respira, senta, como a Gisele falou, vamos conversar, vamos ver o que é possível, e sempre agradeça, né, o seu filho, elogia ele, mas ele é bebê, ele escuta, como diz a gente. Ele tem, né? Para que ele exatamente. seja rejeitado, para que ele não venha se sentir abandonado. Mas sim, né? Que você está ensinando para ele qual é o valor, né? Desse esforço que você está fazendo, de sair de casa, de ir para o trabalho. Mostra para ele o quanto é importante isso. Exatamente. Tá muito boa a nossa conversa, mas a gente já está aqui quase 1 hora, né? Já vamos ir pro finalzinho do nosso encontro. Se vocês tiverem, pessoal, mais algumas perguntas, mandem aqui, tá? Vamos aproveitar esse momento, aproveitar a Milka, né? Que está aqui conosco para trazer mais sugestões, orientações de como a gente pode, né? Fazer aí esse movimento entre a nossa vida pessoal, profissional e também a maternidade, né? Hoje Ô Milka, tem algumas pode. coisas assim que a gente coloca como você disse, né? Que são prioridades e talvez inegociável. Talvez, por alguns momentos. Então, a minha mãe, ela me ajudou demais, minha mãe e meu pai, né? Eles não moram aqui na cidade, mas na época que eu precisei me ausentar, que eu fui para Barretos, fiquei lá 3 meses, então eles deixaram a casa deles e vieram morar aqui. E na minha casa, né? Para não tirar meus filhos do aeroporto, da rotina e tudo mais. Então, eles vê, né? Esse vai e vem de mãe, busca, e leva aqui, vai lá e vem cá. Aí eles disseram um dia assim: você tem que ter alguém para fazer isso. Porque desse jeito você nem trabalha. Eu, né, falei assim: olha, isso eu não negocio. Porque é o momento que eu pego eles na escola e é o momento que eu pergunto, que eu, né, sinto ali como eles estão. Exato. O que foi mais legal hoje? Como que foi? Então a gente tem essa troca no caminho da escola para casa, né, do karatê, ou da atividade física, ou do inglês, ou de onde que eles estejam, né, da aula de música. Então, como que foi? Me conta, né? O que foi de mais legal? Então, assim, tem coisas que, como eu disse, né, a gente precisa estar por inteiro. É verdade. Não dá. E essas são as janelas de oportunidades, né, que eu costumo falar, que a gente precisa aproveitar. E às vezes, né, o trabalho é corrido, a vida, o dia a dia, mas quais as janelas de oportunidades que você tem de estar com seus filhos? Né? Você trouxe aqui um exemplo muito rico, ao buscar nas atividades do dia a dia deles, escola, né, as atividades extras curriculares, né? Então, tudo isso, cada uma tem que olhar para a sua maternidade, para o seu trabalho e ver quais as janelas de oportunidades que eu tenho para estar com os meus filhos, para conversar, para fortalecer esse vínculo, para ensinar também, né? Então, tudo é uma questão de organização e de prioridade, né? Isso é muito bom quando a gente tem essa clareza, né, Milka? Sim. Milka, então, gente, vocês, eu vi aqui não tem mais nenhuma pergunta. Foi muito boa a nossa conversa, né? Nós começamos falando sobre a maternidade, a Milka trouxe essa experiência de vida dela, né? Alguns pontos importantes, porque eu sei que a trajetória da Milka é
é muito linda, teria muito mais pontos aqui para a gente conversar, né, Milka? Mas em outra oportunidade a gente pode conversar mais ainda, porque vocês viram, a Milka gosta de falar, né, gente? E a gente gosta de ouvir, né? E isso é muito bom. Então a gente falou sobre essa importância da gente priorizar aquilo que é importante e fazer, né, as nossas prioridades, seguir um passo de cada vez, né, Milka? E também nos fortalecer enquanto mães, enquanto pessoas, estarmos por inteiras, né, quando estivermos em ação, né, seja no trabalho, seja com a família, de gostar daquilo que a gente faz, de gostar de estar com os filhos, de gostar do nosso trabalho, né, e de estar bem para educar quem nós amamos, cuidar do nosso emocional, né, Milka? Então foi muito valiosa essa conversa que a gente teve aqui e eu te agradeço, Milka, pelo seu tempo, né, que você tirou aí da sua rotina corrida para estar aqui conosco, compartilhando as suas experiências, trazendo seus ensinamentos. Então, muito obrigada. Deus te abençoe, continue abençoando o seu trabalho, sua trajetória, a sua maternidade, tá bom? Agradeço vocês também que estão aqui, tá, meninas? Os meninos que também, não sei se eles ainda estão por aqui, eu vi que tinha uns meninos, né? Todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês, tá bom? E, Milka, gostaria que você falasse pra gente se tem alguma novidade aí das suas lojas, agora para o nosso mês é de maio das mamães, né? Que você convide aí as meninas, o pessoal, para poder conhecer aí as novidades que eu sei que você preparou para nós. Sim, vamos lá. Na Ering a gente está com a campanha né, que mãe é o nosso maior ícone. Então, tem presentes lindos, né, para nós mães. Tem presente exclusivo, né? Aí, a partir de um valor, você ganha um presente exclusivo. Na Nick, nós estamos com a campanha também bem linda, que a gente colocou hoje, acho que no feed da Nick, que a gente vai fazer Quem Conhece Mais. É uma dinâmica com as mamães e os filhos, a partir de 3 aninhos que já sabem falar, sabe? Que legal! Interação, esse momento de conexão, que cria memórias, né? Registra esse momento, né? E que isso venha fortalecer mais ainda o laço entre mãe e filhos. Então, ficou para quinta-feira da semana que vem, acho que é 15, gente. Olha eu. Mas é isso. Mas acho que quinta que vem é 15, né? 15. Da semana que vem a gente vai fazer essa dinâmica aqui na loja. Então tem as regrinhas lá no nosso feed. Dá uma olhadinha lá no feed da Nick, né? Isso, pessoal. E na Ternurita, nós vamos montar um workshop para as mamães, né? Ali, como elas conseguem na fase da amamentação, né? Como se tornar essa fase uma fase gostosa. Porque, olha, gente, isso é desafiador. Vocês conseguiram amamentar. Mas é um momento tão único, tão maravilhoso, que vale a pena a gente sofrer. Porque a gente sofre. Às vezes racha, mamilo, né? Tem uns desconforto. A gente chora, mas a gente dá uma mazinha. Mas é muito bom! Então a gente vai ter uma profissional especialista. Vamos também estar marcando a data, mas então assim, ó, siga lá nosso perfil, né? Nosso IG é @Ternurita Naviraí, a da Nick é Nick Naviraí, Ering Naviraí. Então a gente tem aí muita coisa boa para vocês. Aqui na Nick também, nas compras acima de R$500, já ganha um smartwatch na hora. Bem bacana. Olha que legal. E eu quero agradecer, né, esse tempo que vocês doaram pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu quero, assim, ó, eu até eu já falei, mas eu quero pegar, né, essa frase como, talvez, que vocês reflitam, né, a importância da mãe que saiba trabalhar, né, é a mãe que às vezes, como a Carol disse, eu preciso deixar minha filha, eu preciso, né, é um momento muito difícil, mas, né, que você precisa lembrar que você está ensinando o seu filho o valor do esforço, né? Da independência e do amor em ação. Exato. E não se esqueça de acolher essa fase, mas de seguir. Exatamente. E muito bem, Nil. Busque, né? Apoio, não precisa ter vergonha de dizer preciso de ajuda, né? Que tudo passa. Tudo passa. Muito bem, gente.
Muito obrigada, Milka. Gente, amanhã a gente tem mais um encontro, né? Nós vamos estar falando sobre as emoções, como a gente pode ter mais paciência para educar os nossos filhos. Nós vamos ter também aqui a psicanalista Daiane Ferreira, da cidade de Juti. Ela vai estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto também muito importante. E a Semana da Mamãe segue, tá bom? Nós temos também o grupo do WhatsApp, onde eu estou enviando todo o final, né, dos nossos encontros, um resumo, também com algumas atividades para vocês interagirem, tá bom? E que vocês estejam aqui amanhã às 20h20 e traga também aquela amiga que precisa estar aqui conosco, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Milka, forte abraço, tá bom? E que Deus te abençoe. Sucesso para você cada vez mais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.